Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Depois de uma pausa bem curta, quase imperceptível, voltamos às nossas atividades. Sim, eu sei, ano passado me cobraram muito aulas de gramática que eu gravasse aqui no canal. Todas as classes gramaticais, uma revisão das mais básicas. Por que isso? Quem é professor, né? Um papo mais de professor nesse momento. Quem é professor de português, principalmente, sabe que existe uma deficiência nas classes gramaticais, principalmente porque é algo que precisa ser reforçado. Existe uma necessidade de que não seja o conteúdo trabalhado só naquela série ali e aí no próximo ano vamos avançar, né? Vamos trabalhar agora com a próxima classe, sem antes revisar e nessa revisão perceber às vezes que seu aluno não sabe e parar para poder ensinar aquele conteúdo, que aí já dá uma esbarradinha, né, gente, nos processos pedagógicos, políticos pedagógicos, planejamentos que a gente não pode atrasar, conteúdos que nós somos obrigados a cumprir via legislação. E aí realmente hoje o que nos observado bastante em sala de aula é que o aluno ele fica ali na sala de aula no momento dele de socialização, de confraternização com os seus. E em casa que ele vai procurar uma videoaula para poder assistir, tentar aprender aos 45 segundos, o segundo tempo para a realização da avaliação final. Então muitos me pediam para que eu fizesse essas gravações para que eles conseguissem realizar esses feitos gloriosos aí, né, e passarem de ano, que é o que realmente interessava a cada um deles. Mas infelizmente eu não consegui. Esse ano, 2025, já estava no meu projeto, eu ia começar o ano já movimentando o canal, atendendo essas solicitações e sabendo que assim, pode ser que não seja, né, o mais interessante, a forma melhor que o aluno tenha para poder desenvolver, que a escola gostaria ou que os professores gostariam que fosse. Mas sei que assim, de alguma forma, eu estou ajudando vocês aí, a quem pediu, a quem não pediu, mas que vai precisar com certeza, a sanar essas dúvidas em relação às classes gramaticais, substantivo, adjetivo, tá? A gente vai começar do básico e a gente vai galgando aí aos poucos, mediante as dúvidas que vocês têm, que vocês vão comentar aqui, com certeza. No nosso vídeo inaugural de 2025, eu quero falar um pouquinho com vocês dessa notícia que saiu, né, vocês devem estar cientes, de que a população brasileira, pela primeira vez, né, o número de não leitores ultrapassou o número de leitores. Antigamente a maioria era leitora e agora a gente tem uma maioria não leitora. E falar sobre isso é muito importante para a gente poder entender o que está acontecendo sem primeiro fazer qualquer tipo de julgamento, né, de apontar o dedo para que não haja uma elitização intelectual ou nenhuma dessas questões que venham gerar, na verdade, mais afastamento da leitura do que proximidade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês especialmente do livro do Stephen King, que não foi escrito com o nome dele, né, ele usava o pseudônimo na época, mas hoje já é amplamente conhecido, que é do Stephen, que é A Longa Marcha. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da leitura. Já vou trazer uma dica de leitura para vocês também, porque no nosso canal a gente vai fazer esse tipo de intercalamento, né, entre conteúdos gramaticais, entre literatura, entre redação. Eu sei que o forte é a procura, que vocês mais querem, mais se pedem, né, mais se preocupam, mais se dedicam é a redação, né, principalmente por causa de concursos, Enem, vestibulares da vida. Nosso canal vai continuar falando sobre isso. Vou continuar trazendo também dicas de trabalho acadêmico, que ainda é uma área a qual eu me debruço. E ano passado eu me debrucei muito mais do que em texto argumentativo e dissertativo, né. Eu vou procurar muito maior para a escrita acadêmica ano passado, orientação. E nós vamos continuar falando sobre todos esses assuntos que muito nos interessam, tá? Então, gente, né, sobre essa notícia aí que 7 milhões de brasileiros deixaram de ler, né? E o mais interessante é perceber que não existe uma culpabilização da escola nesse processo, né? Que é a escola que está deixando de incentivar a leitura. Na realidade, a maioria das pessoas que leem, né, dizem que leem em casa, 35%, se não me engano. Então, é interessante observar que existe também uma diferença de consumição de conteúdo hoje em dia, né? A gente está voltado muito mais para o visual e a audição. Os podcasts estão aí
já faz algum tempo e muitas pessoas preferem ouvir o podcast, né, deixar lá passando na televisão enquanto desenvolve algum outro trabalho manual. E assim conseguem, digamos assim, ganhar tempo, né, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E o foco, né, que você precisa ter de sentar-se, pegar um livro e se desligar um pouco do mundo, que é bastante interessante quando a gente pensa em leitura como uma prática na realidade terapêutica, né, que ajuda a gente a lidar com sentimentos como ansiedade, por exemplo. Esse sentimento às vezes soa como uma perca de tempo. Eu estou perdendo tempo, eu poderia estar fazendo tal coisa, né? Essa visão de que a vida é muito rápida e as coisas todas caminham de uma forma muito acelerada e eu preciso otimizar minhas atividades e as minhas práticas. Tudo isso, gente, precisa ser levado em consideração quando a gente fala sobre pegar um livro que é repleto de folhas, letras, né? Sem outro tipo de elemento gráfico, né? E eu vou falar acerca de elemento gráfico pensando principalmente em tipos de leitores. A gente também tem aí hoje uma consciência muito maior de que as pessoas são diferentes em relação à compreensão, à aprendizagem, entendimento e acompanhamento. Então, não é o mesmo tipo de pessoa que vai conseguir pegar um livro desse e ler até o final, ou se sentir motivado para pegar um livro dele. Então, são muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. A gente está caminhando, parece que uma via de mão dupla, né? Um universo paralelo, onde cada vez mais pessoas têm acesso a se tornar escritor. Há hoje uma facilidade em você ser um escritor independente, escrever seus livros, publicar seus livros, ser seu próprio editor, né? Existem mecanismos na Amazon, por exemplo, que você consegue vender seus próprios livros. E em contrapartida vem o quê? Né? Vem um universo de pessoas que deixaram de ler, que abandonaram a leitura. Tem muita coisa pra gente pensar sobre isso, muita coisa pra gente poder refletir acerca do nosso próprio comportamento em relação a isso e entender, né, para onde nós estamos indo, para onde isso está nos levando, que tipo de dano isso pode causar, que tipo de avanço também que isso pode trazer, que outras tecnologias vão tomando o lugar, né, digamos assim, da leitura na nossa vida. Jamais estou dizendo isso no sentido de falar que não existe uma importância ou que não é um dado preocupante, muito pelo contrário. A leitura, ela continua tendo seu lugar primordial na vida de qualquer pessoa, não necessariamente para que ela passe em um vestibular ou em um concurso, né? Mas para que ela adquira experiências, conhecimentos. Nós sabemos que a vida da gente é guiada pelas nossas relações interpessoais. E a partir do momento que você consegue manter relações interpessoais, fazer novas relações, é chamado network, você percebe que você necessita de conteúdo, você necessita de conhecimento para que essas relações frutifiquem e você consiga cada vez mais contribuir positivamente na vida da sociedade e na sua própria vida, né? Quem é mais responsável por contribuir na nossa vida, senão a gente mesmo. Então a leitura, ela tem esse lugar de contribuição muito grande, muito importante. E é justamente por isso, para falar desse lugar de contribuição da leitura na nossa vida, que eu decidi trazer para vocês o livro do Stephen King, A Longa Marcha. Eu fico pensando em corrida, corrida mortal, corrida longa, A Longa Marcha. Gente, esse livro aqui eu não conhecia, não sabia nem que o Stephen tinha uma época de pseudônimo. Ele escreveu esse livro quando ele era muito jovenzinho ainda. E aí, pesquisando novos livros para poder conhecer, Stephen já tinha um tempo que eu não lia nada dele, apesar de já ter lido algumas coisas. O último foi Joy, não tenho muitas experiências positivas sobre. Eu prometi que esse vídeo não ia ficar longo, mas vai falar de leitura, eu já fico fazendo inúmeros links, né? Importante frisar que pseudônimo não é a mesma coisa de heterônimo, tá? Deixa eu já puxar um linkzinho aqui pro Fernando Pessoa falar um pouco de literatura. Heterônimo é quando a pessoa cria, né, personalidades diferentes. E pseudônimo é apenas quando você utiliza um nome para poder, digamos assim, esconder sua identidade. É muito comum autores fazerem isso no início de carreira porque ainda estão um pouco inseguros ou ainda não querem que as pessoas saibam o que ele anda fazendo.
até porque tem gente que associa demais o que o autor escreve com o que ele escreve, né? E, por exemplo, se ele faz um livro que fala sobre um tipo de psicopatia, né? Tipo o Colecionador, que eu também terminei de ler recentemente. A pessoa fala assim, nossa, esse autor aqui tem problemas sérios mentais. E na verdade não é assim, né? Raramente ou quase nunca o que o autor escreve tem a ver com o que ele é, o que ele pensa, o que ele sente. Existe uma relação muito mais de observação, observar o meio criticamente, né? E fazer a sua escrita. É justamente isso que o King faz aqui. Esse livro me surpreendeu bastante. Ao ler a sinopse aqui, né, fala que é um percurso anual que reúne milhares de espectadores. 100 garotos devem caminhar por rodovias e estradas. E a prática é assim, você não pode parar de caminhar. Se você parar de caminhar, você é executado. E aquele que ficar por último caminhando ganha. Então, de 100 garotos, 99 vão morrer, né? Apenas um vai sobreviver. Esse livro me lembrou bastante um pouco Jogos Vorazes, porque existe, digamos assim, representantes, né, de estados, de cidades, e existe aí uma mídia que cobre esse evento, pessoas que acompanham os meninos, estão caminhando na estrada, tem gente com faixa em apoio, vai lá, você consegue, Minnesota tá torcendo por você. E a família também sabe que esses jovens vão fazer essa caminhada e sabem o que acontece com aqueles que morrem, né? Inclusive, em vários momentos, o autor ele traz essa questão da hora do assassinato, né? Do desespero do garoto, porque ele quer continuar andando e não consegue, porque já está muito cansado, né? Porque está esgotado. Então, assim, existe esse drama, né? Esse suspense por causa disso, né? E em vários momentos que eu estava lendo o livro, eu fiquei nesse lugar de incompreensão, né? Por que a sociedade permite que isso aconteça? Por que eles acompanham, né, esse sofrimento desses garotos? O que você tem a ganhar com tudo isso? E, assim, o final não é surpreendente, né? O protagonista é o vencedor da longa marcha. Ao longo da leitura do livro, vai se tornando um pouco cansativo porque é repetitivo. O cenário muda, digamos assim, pela passagem nas estradas, no trilho do trem, hora chove, hora faz sol, mas a rotina é a mesma. O que é interessante é a construção do drama de cada personagem, eles vão conversando entre si e a história de cada um vai sendo conhecida. À medida que você faz isso, você também faz o leitor se conectar a esses personagens, e aí a hora que eles morrem acaba sendo muito mais triste, né? Do que se você se manter afastado do drama pessoal de cada um deles. Algo que está muito explícito aqui com certeza uma crítica social muito grande, né? As pessoas que acompanham esse tipo de sofrimento, que normalizam certas práticas. Algumas séries, alguns filmes exploram isso, né? Acho que quando Steven escreveu isso, ele não imaginou que ia virar filme, como muitas obras que ele vem escrevendo que já são nitidamente voltadas para o cinema. Existe aqui sim uma crítica em relação a isso. O livro que pode sim ser utilizado inclusive na redação do Enem, né, como conteúdo para você poder fazer uma crítica social, comportamentos sociais. Por exemplo, o show de horrores que tem virado, né, muitas vezes os jornais, nas próprias redes sociais, a gente vê uma banalização do sofrimento do outro, vídeos que mostram abertamente violência contra a mulher, assassinatos. E esse aqui foi um livro publicado em 79, né? Estamos em 2025, tantos anos se passaram e a nossa sociedade não mudou. Então, esse é um comportamento, infelizmente, bastante atual, e vocês podem aí sim se deparar, né, em algum exame desse tipo que vocês precisam fazer essa produção pessoal. Gente, eu quero então deixar aqui a dica de leitura para vocês começarem em 2025 retomando alguns hábitos que são extremamente positivos, que são prazerosos no ato em si, né? Que é o prazer de ler, que a gente só descobre realmente quando a gente não fica se cobrando, nem sofrendo pressões, nem calculando quantas páginas eu vou ler por dia, porque são 290 e eu quero terminar em tanto tempo. É algo para você ter prazer na caminhada, descobrindo cada personagem, percebendo cada história, se emocionando com cada uma delas.
refletindo como essa história tem impacto na sua vida, como que isso se adequa ao contexto que você viveu, porque os livros eles têm todas essas questões, mesmo que sejam mais fictícios e menos críticos, como A Longa Marcha, né? Todo livro esconde-se, toda história esconde-se elementos que são bastante importantes, né? Pra gente poder desvendar a nós mesmos, né? Desvendar a nossa própria vida, a nossa própria época. E eu volto semana que vem para continuar com as nossas listas. Aqui no canal tem algumas listas, né, de escrita, de gramática, de dicas de leitura. Então vou alimentar nossas listas a cada semana falando de um aspecto diferente da nossa língua, da nossa linguagem, da nossa matéria favorita na escola. Literatura, português, gramática, tá? Contem comigo para o que vocês precisarem aí. Estamos juntos nessa jornada. Que 2025 seja um ano de leituras muito prazerosas, que a gente retome hábitos muito saudáveis e que a gente faça tudo isso por prazer, para aproveitar a vida com as melhores coisas que ela tem para nos oferecer. Obrigada pela sua companhia até aqui. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, vem discutir comigo leituras, eu também preciso de dicas de leitura, viu? Um beijo, até a próxima.